Olá pessoal, aqui é o Fala Sério? Meu nome é Vitória. Eu sou a Maria Eduarda. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado Emanuel. Pra quem não sabe, ele é nosso cunhado e hoje ele vai estar aqui se apresentando e contando um pouco sobre a sua vida e sobre as suas experiências com Deus. Então, primeiramente, Emanuel, você sente alguma diferença entre o Emanuel de hoje, adolescente, e o Emanuel de alguns anos atrás, quando a gente te conheceu? Não vejo uma diferença tão grande assim, mas tipo assim, de um tempo pra cá minha mãe, né, psicanalista, já esteve aqui no primeiro ou segundo episódio, alguma coisa assim, e ela tipo, nessa carreira dela que ela começou, ela trouxe muita coisa diferente pra dentro de casa, tipo sabedoria, como a gente se conhecer mais, né, com perfis e tal. Então eu acho que isso foi uma das coisas muito importantes que me mudou, me moldou, e é isso. E o que pra você é pior e melhor de ser adolescente? O que é mais desafiador pra você? Então, a parte melhor é de ser novo, né, gente? Poder brincar com os amigos, fazer tudo que, às vezes, conforme a idade, a gente não consegue mais fazer. E também a pior parte, eu acho que é, tipo, fase de crescimento, muita mudança, muita coisa nova pra gente adaptar, aprender. Então, às vezes, pode ser desafiador bem bastante, porque a gente tá crescendo, aí começa a fase de ter que trabalhar, os estudos também, cada ano que passa fica mais difícil. Então, basicamente isso. E, Emanuel, como que você lida com as pressões da escola, as redes sociais? Porque hoje em dia a gente tem muita pressão em ser algo que a gente não é. Como que você lida com isso? Então, eu tenho prioridades, né? Então, eu sempre procuro as coisas de Deus em primeiro lugar, porque se eu estou focado nele, nada mais me perturba, nada mais tira o meu foco. Então, eu concentrando nele, o resto é, tipo, não fácil, mas é mais fácil de lidar com ele do lado, Não faz entende? tanta mais diferença. Então, questão de escola, normal, tipo, tem muita gente naquele ambiente que é diferente da gente, que tem princípios diferentes, acredita em coisas diferentes, mas ele também é um lugar onde que a gente possa ser usado por Deus para curar aquelas pessoas, passar uma mensagem diferente, algo que eles nunca ouviram antes. E, Manuel, pra você, o que você acha que os adultos mais erram tentando entender os adolescentes? Então, eu acho que a maioria dos adultos hoje em dia não procura verdadeiramente entender o que cada adolescente está passando, porque é uma fase nova, tudo novo para o adolescente. Então, e principalmente eu antes, eu não tinha um livre-arbítrio 100%, um relacionamento aberto com os meus pais para eu falar com eles sobre qualquer coisa, sobre qualquer questão. Tipo, às vezes eu tava passando por uma coisa nova que eu não tinha vivido e eu precisava de um apoio, só que eu não sentia que eu podia chegar pra minha mãe e pro meu pai e falar: mãe, eu tô passando por isso, me ajuda, qual que é a sua opinião, o que eu devo fazer? Então, e às vezes alguns adultos acham que o que o adolescente tá passando é besteira e tipo, fala: você não sabe o que você tá fazendo, O julgamento, é isso. né? Fala que, porque a maioria dos pais acham que sabe tudo. E às vezes é verdade que o pai e a mãe têm uma experiência a mais, têm uma noção das coisas a mais do que o adolescente. Mas não quer dizer que o adolescente não sabe de nada, entende? Então é importante que o adolescente tenha uma voz, Tipo que assim, o pai... a pessoa valida o sentimento do adolescente, Isso, né? entenda. Então, eu acho que esse é um grande erro, que os pais não procuram saber o que realmente está acontecendo, qual que é o problema, entende? Então, eu quero que você fale pra gente um pouco da sua jornada de fé, porque a gente sabe, a gente que foi criado na igreja, que às vezes que a gente tá ali na igreja quando a gente é mais novo, porque os pais estão indo na igreja, né? Então, como que foi a sua experiência nessa jornada de fé na sua adolescência, com as redes sociais e com seus amigos na escola? Como que foi navegar isso? Então, igual você falou aqui, às vezes no começo, quando a gente tá bem criancinha, a gente só vai pra igreja porque os nossos pais vão. Então a gente basicamente é forçado, obrigado. E no começo eu também me sentia assim. Às vezes, eu lembro que eu não queria ir pra igreja, eu não queria estar lá. E quando eu ia, eu dormia, eu queria estar brincando. Mas também eu era
eu era muito novo, eu não estava entendendo por que eu estava indo, qual que era o motivo. Então, nessa fase minha adolescente, desde os meus 10 anos mais ou menos, foi quando eu comecei a entender por que eu vou, porque, o motivo, o propósito, o significado de tudo aquilo. E hoje em dia eu vou porque eu quero e não por causa dos meus pais. E a questão de lidar com escola, amigos, sendo diferente, sendo uma pessoa diferente, às vezes é muito difícil, porque às vezes outras pessoas começam a te perseguir por causa daquilo que você acredita. Então, na escola, esses dias eu tava tendo uma dificuldade, porque na minha aula de inglês, a gente tem um tempo de leitura, que a gente lê um livro que a gente escolhe. E eu escolhi ler minha Bíblia nesse período. Só que a minha professora chegou pra mim e falou que eu não podia ler minha Bíblia, porque ela sentiu como... No fundo, eu acho que ela se sentiu ofendida por alguma coisa assim, entende? Então, essas coisas são difíceis. Então, eu fiquei assim... Tipo assim, gente, é só um livro pra ela. Então, qual que é o grande problema? Então, eu percebi que não é só por causa do livro, é porque ela realmente tem alguma coisa contra os meus princípios, o que eu acredito. Então, é muito difícil viver nesses tempos. E questão de amigos também. Às vezes você tem um amigo que acredita uma coisa diferente. Então, às vezes é difícil continuar uma amizade. Então... Porque como que você vai ter uma amizade com a pessoa que ali no fundo não tem os mesmos princípios que você? Sempre vai ter uma discussão ali. Sim, sempre vai ter uma discórdia, é bem difícil mesmo. E também não tem como você também querer aplicar algo numa outra pessoa que ela também não aceita aquilo que você acredita. Eu acho que isso é o mais difícil também. Sim. Teve alguma situação que você se sentiu pressionado de ir contra os seus valores, contra de algo que você acredita? E como que você lidou com essa situação? Igual eu falei, o exemplo da Bíblia também na minha escola, que a minha professora não deixou eu ler a Bíblia. Até agora eu tô entendendo o motivo, mas a gente vai na fé. Mas eu tinha um amigo que me ofereceu pra fumar. E só que eu fiquei até em choque, porque eu não sabia que aquele meu amigo fazia essas coisas. E na hora eu fiquei constrangido, porque eu nunca imaginaria que aquele amigo meu faria uma coisa dessa. Então, primeiramente eu lembrei do que eu acredito, dos meus princípios, e eu rejeitei, eu neguei, porque não é uma coisa que eu acho que é necessário, que me traz benefício nenhum. E também eu não quis falar de um jeito pro meu amigo que fosse um julgamento, uma crítica, como se ele tivesse errado, entende? Então, eu, tentei da melhor forma ajudar e, dei aconselhar, não faz isso, porque... não te traz benefício nenhum, faz mal pra sua saúde, talvez te traz uma felicidade, só que é tudo temporário. A maioria das pessoas que usam isso, fazem essas coisas, elas fazem consciente que isso é só uma fuga, né? Uma fuga de preencher algo que elas não sentem. Elas sabem que se ela usar aquilo ali é só uma felicidade momentânea, que depois que tudo aquilo dali passar... ela vai voltar a sentir as mesmas frustrações, os mesmos problemas. Elas usam como um band-aid, sabe? Não é uma solução para os sentimentos dela, mas ali na hora é uma coisa que está momentaneamente sendo consertado. Aí isso pode prejudicar primeiramente a saúde deles e também prejudicar o mental deles também, né? Porque depois de um tempo, até quando que você vai utilizar isso? Aí vai chegar um ponto que isso não vai funcionar mais, entendeu? Isso também entra até na parte de você também invalidar o seu próprio sentimento. Se você tá triste, você não sabe lidar nem com a sua tristeza. Você vai procurar algo ali pra você buscar, que você só quer preencher algo que tá dentro de você, que você não respeita aquele momento que você tá passando. Muitas pessoas que vão por esse caminho, né, que é fugir da triste realidade que eles estão vivendo. E por isso que naquele momento, em vez de criticar, de julgar, porque críticas e julgamento só ia piorar a situação da pessoa, ia forçar, literalmente, seria eu empurrando o meu amigo a ir mais profundo naquele caminho, literalmente. Então foi o que eu pensei, em vez de criticar, eu quis apresentar para ele um amor, né, uma felicidade de verdade, uma felicidade que ele pode ter pro resto da vida. E já que a gente está falando de amizade, você já teve que terminar alguma amizade devido à sua fé? Então, já tive que terminar algumas amizades, sim.
Mas, tipo assim, essas amizades eu já tinha criado, mesmo eu sendo cristão já. Só que eu fui com a intenção de, eu consigo mudar essa pessoa. Eu consigo trazer essa pessoa pra cá, pra eu, né, pra encontrar o Jesus. E mesmo que isso é um desejo até hoje tão grande no meu coração, mas eu sozinho não consigo. Então, em vez de eu conseguir ajudar aquelas pessoas, elas estavam me puxando pro abismo. Então, e recentemente também eu tenho uma amizade que não tem o mesmo princípio que eu, não acredita, mas eu tô lutando. Então eu falo com Deus, eu oro por essa pessoa, que Deus transforma, que Deus cura, que Deus restaura, liberta, né? Porque eu tenho fé que Deus consegue transformar vidas. Então, por isso que como é só um amigo meu, e ele tá em volta não só de mim, mas de outras pessoas também que têm os mesmos princípios que eu continuo insistindo e lutando pela vida dele. Manuel, e tem algum personagem da Bíblia que você mais gosta e você se identifica? Então, o único que eu posso pensar agora que eu me identifico é Pedro, porque Pedro é um discípulo muito impaciente, né? E eu também não tenho muita paciência para lidar com as coisas, gente. Já teve muita paciência. Ele era muito paciente. Hoje em dia ele não tem paciência nem com a gente, não, né, Vitória? Nada. Hoje em dia, gente, ele pega no nosso pé, mais do que a nossa mãe, do que nosso pai. E ele não tem paciência nenhuma com a gente. Não, outro dia eu mandei uma mensagem pra ele e ele falando... Porque Ele você não fez briga isso, porque você mesmo, não fez xinga a isso. gente. Aí eu falei, ok, mãe. Sério, ele pega muito o nosso pé. E a hora que eu falo assim, meu Deus, gente, esse não é o Manuel que a gente conhece, não. Porque quando ele conhecia a gente, ele nem conversava com a gente. Nem Pedro. cumprimentava. E elas falam Né, que... Pedro? Pedro. Mas elas falam assim, mas elas também pegam no meu pé, tá bom? Tem que pegar mesmo. Então, mas Pedro é um discípulo muito impaciente, que até cortou a orelha de um soldado aí. Também faria a mesma coisa, eu acho. Mas eu também quero trazer um personagem que eu gostaria de ser. Gostaria de cada dia mais me dedicar pra ser como esse personagem que era Jó. Que ele perdeu tudo que tinha, mas ele ainda continuou fiel a Deus. Então, a fé dele eu admiro. Perseverança, né? Porque o inimigo literalmente atacou ele em todas as áreas possíveis. Só que ele continuou fiel, continuou clamando, orando, adorando a Deus. E mesmo que os outros ao seu redor falavam, por que você adora esse Deus? Desiste, ele não tá te escutando, ele não existe. Ele tá literalmente deixando na mão. Mas ele continuou fiel e Deus abençoou ele 10 vezes mais. E tem muitas pessoas, tem aqueles que quando perde tudo, eles têm mais fé. E tem muitos que julgam muita situação que tá vendo, falam assim, ai Deus, se eu tô te pedindo, por que eu tô passando por isso. E a pessoa também não para pra pensar no tanto de coisa que Deus faz também, né, durante ali o processo que a gente vive. Igual um cantor falou, que o deserto é a escola do Senhor, né? Então, às vezes a gente adquire essa fé, essa perseverança, igual você falou, no deserto, no processo. Porque a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, porque ninguém nasce sabendo de tudo. Então, eu acho isso muito importante. E, Emanuel, qual conselho você daria para um adolescente que está se sentindo desanimado? Então, eu falaria continua, né? Não desista de jeito nenhum. Porque às vezes é no nosso pior que a gente vê quão grande Deus é. Porque Ele se manifesta nas áreas que a gente está mais sensível, mais fraco, para nos dar força, recarregar nossas energias. E eu também falo para esses adolescentes para ter prioridades. Se você não está vendo resultado, se você está com pouca fé, continua adorando, continua louvando, continua buscando a Deus, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Igual algo que eu compartilhei ontem na igreja também, é que quando começa a vir as provas, é quando a gente sabe que a gente está no caminho certo. Porque o diabo vai fazer de tudo pra gente poder desanimar. Entendeu? Então, quando tá vindo provações, nada dá certo, é porque você tá indo no caminho certo. E é porque você vai chegar até o final desse caminho. Sim. E prioridades também é como
se você também estipulasse os sonhos, né? Porque igual você, o que te motiva todos os dias é você ter um sonho, porque se você não tem um sonho, um objetivo de chegar em algum lugar, tipo, você não tem vontade de ir trabalhar, você não tem vontade de ir pra escola, porque você não tem só meta, tá você não tem existindo. sonhos, não, você não tem nada. Verdade. Também serve como um propósito, né? Igual quando a gente descobre o nosso propósito em Deus, a gente começa a viver para aquilo, né? Igual alguns têm o chamado de pregar, de cantar, entende? De ministrar, de várias coisas. Então Deus quer usar a gente em todas as formas possíveis. E muitas pessoas também se frustram, pensando assim, será qual que é o propósito de Deus pra mim? Porque ela ainda não se identificou no louvor, na pregação, ou em evangelizar, em qualquer coisa que seja. É só você ter paciência, né? Uma coisa que a pastora também falou aqui é que quando você tá pedindo muito Deus alguma coisa e ele ainda não respondeu, é porque, não é pra você ficar ali buscando, é um momento de você também parar um pouco e analisar. Porque muitas pessoas se frustram pensando, nossa, mas eu não sei pregar, eu não sei dançar, eu não sei cantar. Será qual que é o meu propósito? Será que Deus não tem um propósito pra mim? E Deus tem um propósito na vida de cada um. E também muitas vezes é algo que a gente nem imagina. Uhum. Igual o José mesmo fala, o chamado dele é de pregação. Se você falar isso com ele hoje, ele fala, nunca que eu vou subir lá em cima. Mas daqui medo. Mas só que Deus vai moldando as pessoas do jeito que Ele quer. Então, pra você hoje, talvez isso não é... Você acha não que vê não como é uma pra você. possibilidade. Exato. Né? Mas não... Espera um tempinho aí que Deus vai... Jesus vai te pegar uma hora. Sim, e também começa a orar para Deus te preparar, porque Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Só que a gente tem que estar pronto para receber, porque a gente não pode subir no altar ou viver uma carreira com Deus de qualquer jeito, entende? A gente não pode ter um pé no mundo e outro dentro da igreja. Então a gente tem que sempre adorar Deus. A Deus. E tem muitas pessoas também que quando a gente, né, que a gente é adolescente, quando a gente tá ali na igreja, a gente pede a Deus algo, a gente tem que estar preparado para entender o que a gente está pedindo também. Porque a gente, quando a gente é adolescente, a gente não gosta de escutar nem os outros e nem a Deus. Então, tipo assim, se você pede a Deus alguma coisa e Deus tá afastando aquilo de você, é porque você tem que ter maturidade suficiente para entender que aquilo dali não é para você. E se Deus também não falar naquele momento, você também tem que entender porque você não está com maturidade suficiente para entender o que está por vir. Eu falo isso porque quando eu comecei na igreja, e aí quando Deus falou que eu ia vir embora, eu ficava sem entender. Eu ficava assim, Deus, por que o Senhor vai me tirar daqui? Como eu vou ir pra lá? Tipo, o que vai acontecer? O que vai mudar na minha vida? Só que naquele momento Deus não falou nem quando, nem como, nem nada comigo. Ele só falou, mas é porque naquele momento eu não tinha maturidade suficiente de entender aquilo que eu tava passando. E quando eu cheguei aqui, que eu falei que pra mim foi muito difícil, que eu não tinha amigos nem nada, pra mim era muito difícil, eu queria muito voltar pro Brasil. E eu me julgava, muitas vezes eu conversava com as pessoas que eram da minha igreja no Brasil, muitos deles vão lembrar disso. Eu falava assim, eu não sei qual o propósito de Deus na minha vida aqui. Porque aqui eu não tô feliz, eu não conheço ninguém, eu não ia na igreja ainda. Então parece que eu tava me afastando mais de Deus, tava me afastando mais de todo mundo. Tipo, Deus me tirou de tudo, me colocou totalmente numa área totalmente desconfortável. E aí eu julgava muito isso, mas é porque naquele momento eu não estava preparada para saber o que Deus ainda tinha na minha vida. Você meio que tava no deserto, Sim, né? porque talvez se Deus, é uma coisa que eu sempre falo, parece que se você não tá preparado para saber o que Deus quer na sua vida daqui pra frente, é porque você não vai ir por ele, você vai ir pela bênção. E a gente nunca tem que ir pela bênção, a gente tem que ir por Deus. Por isso que Deus às vezes faz a gente passar por tantos processos. E as pessoas falam assim, nossa, mas comecei na igreja, tudo começou a dar errado. Mas é porque às vezes tudo tem que começar a dar errado pra tudo começar a se alinhar da forma certa também. Porque na nossa mente o que tá acontecendo é errado. Mas é Deus fazendo um limpa ali na sua vida. Ele tem que limpar tudo, É ele o tem que tirar tudo. processo. E eu vejo que, tipo assim, se Deus não tivesse me tirado de lá,
hoje em dia eu vejo que eu sou muito mais próxima à minha família. Tipo assim, vocês agora que são minha família, minha mãe, o meu padrasto. Antes eu não tinha tanto essa coisa em família. Eu só queria ficar mais na igreja, ficar mais com meus amigos. Então, Deus teve que fazer uma limpa ali. Porque talvez, se eu continuasse da forma que eu estava indo, não seria bom pra mim. E hoje eu vejo que o que ele fez pra mim foi bem melhor do que se eu tivesse ficado lá. E também me faz lembrar de uma frase que é: o professor nunca fala durante uma prova. Então, às vezes, quando você tá vivendo o silêncio de Deus na tua vida, é porque Deus está te testando, você está passando por um processo. E às vezes a gente acha que Deus não está escutando, mas é porque Ele só está esperando o momento certo para falar com você. Então, tenha fé, tenha calma, paciência, perseverança, e que você vai chegar do outro lado, né? E vai cantar o hino da vitória. Se você não tem paciência, é nesse processo que você muitas vezes falha. Que você fala assim, já que Deus não falou comigo mesmo, já que Deus só começou a falar e não terminou, quer saber? Ele não tá se importando comigo. Eu tô falando que Deus ele não tá me escutando. Não vou querer saber também, porque ele não quer saber pra mim. O que o meu amigo tá fazendo tá valendo mais a pena do que eu que tô aqui. Ele tá sendo mais feliz do que eu que tô aqui. Então eu vou seguir ele. E é por isso que muitas pessoas falham. E quanto mais a dor, às vezes significa que a bênção que tá por vir é grande. Então, vale a pena passar por esse processo, porque a gente chega do outro lado uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa mais próxima de Deus, entende? E eu acho que isso também é uma coisa muito importante, ter uma intimidade com Deus, né, no secreto, que você viva o que você vive dentro, fora também, entende? Não só viver de aparências, mas em todo tempo você ser quem você diz quem você é, né, no caso. E Manu, qual que é o hino que mais toca em você? O hino que toca mais na sua alma, que você mais escuta atualmente? Então, eu escuto tanto. Hino de foguinho, hino como que é? Um hino que você se arrepia, assim, quando Você a gente chora. sabe. Então, eu vou falar bem a verdade. Eu não tenho um hino específico, porque todos os hinos pra mim que falam de Deus, que adora Ele, pra mim me toca. Então, independente do estilo, né, da música, mas vou nomear um que é o Fogadeirá, que a gente canta recentemente. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar assim que o hino que Porque- mais toca em mim é ele. Porque a letra é muito bonita, né? O teu fogo arde em mim. Então, eu não canto isso somente para adorar a Deus, mas que se torna uma verdade na minha vida, que o fogo de Deus queima dentro da gente para sempre. E não só um momento, lágrimas vazias, que o nosso amor não seja fingido, igual o hino fala. Que seja um negócio de verdade, né? Porque a gente não tá aqui para brincadeira. A gente nunca pode levar as coisas de Deus como uma brincadeira, porque é muito sério. Então, é isso. Então, pessoal, agora a gente vai responder algumas perguntas que vocês fizeram. Mas antes disso, dá um like, comenta, continue mandando mais perguntas pra gente. Então, me manda ideias de pessoas ou tópicos que você quer ver aqui no podcast. Sim, segue a gente aí nas redes sociais, segue o Emanuel também, que ele vai postar alguns hinos lá. Ele e a Vitória, gente, tem que voltar a gravar vídeo cantando, sabe? Porque os dois têm voz e não gravam cantando. Não sei Falta o que de eles tempo. esperam. Tem tempo. Mas a gente vai fazer um esforço. Ou talvez eu dou um breakzinho no podcast aqui e começa. Não, ela vai estar aqui no podcast. Ela não é nem doida Tô de brincando. dar um Então break eu vou daqui. dar um break, tipo, metade do vídeo eu vou começar. Que eu não. Vamos lá. Primeira pergunta. Participa de algum ministério ou célula? Como isso te impacta na sua vida? Eu participo no ministério da nossa igreja, né? Nos cultos de jovens, eu faço parte do louvor. E de célula eu participo da célula da casa do meu amigo, que ele faz toda quarta. Para juntar os jovens, né, ter uma comunhão durante a semana também, porque às vezes os jovens não vão para a igreja ou algo do tipo, mas é um momento bom. Segunda perguntinha. Lá. Você tem alguma rotina de devoção, oração, leitura bíblica, louvor?
Então, às vezes... Fala a verdade, hein? Vou falar. As minhas cunhadas sabem a questão de louvor, né? As cunhadas sabem que eu canto todo dia, toda Toda hora, gente. Eu Não não pode aguento tocar mais. um sonzinho que ele já embala no som. Não, ele fica berrando, não aguento mais. Tá sendo difícil pra eu não começar a cantar aqui. Mas a questão de devocional, de oração, eu sempre oro, né? Tipo, antes de eu dormir. E devocional não tem uma hora específica, mas sempre quando eu tenho tempo, todo dia, eu faço um esforço de ler minha Bíblia e escrever sobre o que eu tô lendo. Vamos lá. Outra pergunta. Terceira perguntinha. Você já foi julgado ou sentiu excluído por ser cristão? Já. Onde? Na escola? Vários lugares. Às vezes, na escola, uma parte muito grande, porque um lugar onde que eu passo a maioria do meu tempo, porque escola todo dia, né? Mas na escola tem várias pessoas de vários lugares, de todos os tipos. Então, eu acho que lá foi um lugar onde que eu senti julgado por ser diferente, por acreditar em coisas diferentes. Demais. Eu também já. Eu sinto também porque... Parece igual- que por você ser cristão, você não pode fazer nada. Você Exato. não pode falar, você não pode... Você só tem que andar de saião, vestidão, você não pode cortar cabelo, você não pode fazer nada. Um pouco também, igual eu falei, de eu conviver quando eu tava na escola, mais com os americanos. Não tô falando que americanos não são cristãos, mas só que... Eles acreditam em outras coisas também. Não é Exato. tanto igual no Brasil. No Brasil, a maior parte das pessoas ou são católicas ou são Exato, evangélicas. tem uma mistura maior. Então, quando eu fazia teatro, às vezes, tipo, eles não me chamavam porque para as festinhas que eles sabiam que eu não ia beber, eu não ia fumar e eu só ia ficar lá, entendeu? Ou então, tipo assim, as pessoas também falam assim... Ah, você é crente, você não faz essas coisas. Tipo assim, você é crente, você não vive. Exato. Enganado Então, assim, vocês. Que a gente é o que vai estar vivendo, né? Pra Jesus. E a questão de excluído também porque, igual a Vitória falou, que às vezes certos amigos nossos que não tem o mesmo princípio, não chama a gente pra fazer certas coisas. Mas de um lado eu até, tipo, não sinto-me incomodado, porque se não é um lugar que convém a Deus, então não me exato. convém. Não precisa estar lá, né? Vamos ver outra pergunta. Como é ser cristão na escola ou entre amigos que não compartilham da mesma fé? Eu acho que você já falou um pouco disso. Sim, eu também. falei. Mas é difícil, né? Igual porque às vezes a gente quer ter uma amizade, porque a pessoa pode ser até boa, ter um coração bom, mas não acredita, não tem o mesmo Sim, e princípio. sempre vai chegar algumas situações que vai fazer vocês meio que ter alguma desavença, porque vai juntar a sua opinião e a opinião dela. E tipo assim, pra você o que você acredita é o certo. E pra outra pessoa o que ela acredita é o certo. Então é muito difícil, realmente. Sim. Deixa eu ver uma outra pergunta. Quem é Jesus para você, pessoalmente? Tudo. Tudo. Meu pai, meu pastor, Salvador, tudo, né? Porque morreu na cruz por nós. E a Bíblia fala que Jesus está do lado do trono de Deus, né? Intercedendo por nós. Então, eu dedico tudo que eu faço a Ele. Então, pra mim, Ele é tudo. Agora a outra pergunta. Agora, a última pergunta, pessoal. Antes de eu sair de casa, Olha o que você vai responder, hein? Porque senão já vai ter briga aqui, o hein? meu esposo falou assim: eu não mandei na caixinha, mas lembra pra você perguntar a ele. Quem são os crush? Quem são? Quem é elas? Eu acho que foi minha mãe que botou Ela? ela. Não, foi seu irmão mesmo. Eu acho que ela falou pro meu Não, e irmão. ele fez duas. Aí Ele ele, falou, tchau, gente, aqui acaba o vídeo. ele falou assim: quem são os crush? E com quantos anos ele teve o primeiro beijo dele? Gente. O José, tá. Olha a polêmica! Falou não um beijinho de escola, um beijo onde você sentiu algo. Que pela você estava primeira vez. apaixonado pelaquela pessoa. Ainda não tive esse beijo. Mas que um negócio que eu nem considero um beijo, mas o primeiro beijo
quando eu era bem criancinha, na segunda série, Meu Deus. que eu tinha uma namorada, Sogra, tá vendo? mas um beijo verdadeiro Beijo mesmo eu aqui. ainda não tive. E os crush? Você está à espera, né? Espera. Crush a gente tá orando, né, Vitória? Orando pra Deus enviar Uma mulher de oração. Que a gente não aceita qualquer uma, Sim, não, gente. pessoal. Então, se você aí, jovem, que está assistindo esse vídeo e está interessado ali, gente, Manda joelhinho mensagem. no chão, viu? Mas tem que ter joelhinho no chão, oração devocional, tem que ser de Deus. E não vai diretamente nele, não. É na gente É, primeiro, tem que pra ser gente ver aprovada. se tem as qualificações ali, pra gente poder comentar com ele. Oi, mãe. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado de ter o Manuel aqui com a gente. Assim, né? Se ele comportar, aí a gente traz ele aqui mais vezes, né, Mi? Não sei se eu quero, não. Tô brincando. Foi E meu se maior você prazer. comportar, a gente te leva no Dairy Queen. Ó, melhorou, hein? Mas foi isso, pessoal, que foi o Fala. Sério, até o próximo vídeo.